Fala galera, estamos aqui com mais um episódio de Jiu-Jitsu na Europa. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o professor Vitor Estima. Já tem uma longa história aqui na Europa, vai contar tudo pra gente. E eu, pessoalmente, se eu estivesse do outro lado da mesa falando da minha história na Europa, não tinha como falar sem esses dois caras. O Lucas me marcou no anúncio da Gracie Barra Nottingham e o Vitor me trouxe para a Europa. Então, resumindo bastante, assim que eu cheguei, tem uma história bem mais legal por trás, mas hoje é com o Vitor Estima. Bem-vindo, Vitor. Bom, valeu, Bem-vindo, Vitor. Fabinho. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade aqui, ter escutado boas coisas do trabalho que vocês têm feito aqui nesse canal. E para mim é um prazer estar contribuindo para esse projeto aí de vocês. Maravilha. Vitor, começa falando para a gente aí por que Vitor está na Europa? Como é que funcionou essa vinda do menino de Recife para a Europa? Cara, Fabinho, a minha vinda para a Europa foi uma coisa assim que aconteceu de repente pelo fato que quando meu irmão já veio para cá um pouco antes, né, um ano e pouco antes da minha vinda, mas assim para poder ter chegado aqui na Europa, tipo, teve um processo pelo menos de desenvolvimento dentro do jiu-jitsu, né? Eu acho que a primeira coisa veio a vontade de descobrir como é fora do Brasil, né? Aquela vontade que todo brasileiro tem de ver o que é que tem aí no mundo, né? A gente vive dentro, às vezes, de uma bolha dentro do nosso país, da nossa cidade. Na minha geração, a gente não tinha uma geração onde as pessoas viajavam muito, era sempre cada um no seu lugar. E existia aquela vontade de descobrir o que a gente não conhece, né? Que é o estrangeiro. E desde novo eu tinha esse sonho de poder conhecer e viajar, né? Aquele sonho de menino. Mas eu eu nunca podia imaginar que existiria uma conexão entre o jiu-jitsu e esse meu sonho de viajar. Mas assim, através do jiu-jitsu, eu desde novo eu tive a oportunidade de treinar competitivamente, especialmente que o meu irmão um pouco mais velho que eu, ele já era competidor internacional. Então, para mim, a transição de jiu-jitsu foi um pouco mais simples no começo, porque eu tive o suporte do meu irmão, mas ao mesmo tempo fica um pouco mais complexo quando você tem que se desenvolver dentro de um ambiente onde já existe uma presença no esporte. Mas em relação a vir para a Europa, veio pelo fato que eu tinha acabado de terminar meus estudos do ensino médio, onde eu estava naquele momento de, cara, talvez vou começar a minha faculdade aqui de fisioterapia, mas eu já estava competitivo no jiu-jitsu, meu irmão já morando na Inglaterra, já tinha acabado de pegar o visto de trabalho, e eu vi assim, caramba, então eu vou aproveitar esse tempo de término do ensino médio para poder viajar um pouco antes de começar a faculdade. Aqueles 6 meses, eu comecei pela segunda temporada, né, na faculdade, registrei para o segundo período, mas para poder visitar o meu irmão, que já fazia um tempo que eu não tinha visto, e também, de repente, aproveitar para aprender um pouco de inglês, ver como é que está fora do Brasil. Então, foi por aí que começou a minha jornada fora do Brasil, na Europa. Maneiro, muito maneiro. Duas perguntinhas só. Você já chegou aqui de faixa preta e que ano foi que você chegou? Só por curiosidade minha. Lucas, eu cheguei aqui na faixa roxa. Foi no ano de 2004, em abril. Então, eu tinha acabado de pegar a minha faixa roxa. Inclusive, eu tinha feito o meu primeiro campeonato adulto na faixa azul no ano de 2003. Né? Foi um ano que solidificou a minha performance assim, de competição. Eu vinha ser segundo colocado no peso leve, faixa azul, numa categoria de 112 pessoas. Foi a maior categoria até então, de todos os tempos, até 2000, aquele período. Então, eu consegui um resultado bom, eu nem estava satisfeito na minha cabeça, estava tão focado em ser campeão mundial que eu achava que eu ia voltar no que vem de faixa azul de novo para cumprir o dever que eu não tinha cumprido. E em dezembro de 2003, eu fui graduado faixa roxa pelo mestre, no seminário que ele veio fazer lá em Recife, junto com o meu professor Zé Radiola, que na época, né? Então, eu peguei a faixa roxa e tive essa oportunidade. Então, engraçado eu não cheguei, na verdade, a minha carreira inteira, cara, de jiu-jitsu foi construída aqui na Inglaterra. Cheguei acabei de pegar a faixa roxa, né? Legal. Maneiro. Eu tinha separado uma pergunta aqui que era o seguinte, talvez você tenta fazer um paralelo da sua época
para hoje? Era tipo, na Europa, é possível hoje você treinar para a competição, para se tornar um campeão mundial? Brasil é possível, Estados Unidos é possível, Europa, da sua época e para hoje também? Cara, essa é uma ótima pergunta, Fabinho, porque realmente existe não só uma diferença entre regiões, mas também existe uma diferença entre tempos, né? Eu creio que no Brasil, quando eu comecei a treinar, para vocês terem uma ideia, o treino era apenas competitivo, não existia treino por treinar. Tanto é que as academias de jiu-jitsu é só uma faixa etária. Aquele atleta de ensino médio, tipo 15, 16, 17, 18, até começar a faculdade. Quando chega na faculdade, se ele virou atleta, ele vai ser atleta, e se não for atleta, ele tem que parar para poder fazer a faculdade. Não tem muito aquele meio termo, né? As pessoas, aí, pouco a pouco, as pessoas continuavam treinando, mas não existia um foco ou um desenvolvimento, né? Então, a gente via muito que se só existia esse método de treino, então, consequentemente, vários campeões, vários atletas competitivos iriam surgir desse programa, né? Né? Desse nível de treinamento daquela região e da época. Mas existia um grande desafio onde não existia futuro dentro do jiu-jitsu. As pessoas tinham receio de se dedicar. Uma das coisas que eu tinha dentro da comunidade de Recife, onde eu morava, quando eu falava para meus amigos que eu queria treinar jiu-jitsu a sério, a primeira coisa que eles vinham falar para mim, todos os meus amigos e pais de amigos, e se você se machucar? Né? Era aquela coisa assim que se você se machucar, então é um trabalho de risco, tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você, primeiro, não é nem aceito na sociedade como um cidadão. Trabalho. Não, você nem é nem aceito na sociedade. Verdade. Então você tem que estar naquele momento ali de ter muita coragem para poder investir no jiu-jitsu, onde ninguém na minha geração se profissionalizou. Então é uma coisa muito fora era fora de princípio. Eu não sabia nem se era possível. Então na minha mente eu não treinava por carreira, eu treinava porque eu gostava e gostava de me desafiar na competição. E não existia uma mentalidade de futuro na minha cabeça naquela era só curtir o momento, curtir que eu estava fazendo o que eu gosto e continuar até de onde der. Quando eu começar a fazer faculdade, as coisas vão começar a ficar mais sério e eu ia ver onde eu ia chegar. Então, aí aconteceu como se fosse um clash, né, de realidades. Aí eu vim para a Inglaterra, logo no começo, onde não existia jiu-jitsu desenvolvido, era praticamente ninguém, só existia alguns faixas azuis pingados que pegavam graduações em seminários, não existia nenhum trabalho de fato assim de uma academia, de uma organização. Existia o Maurício Gomes aqui, que começou o projeto de jiu-jitsu aqui na Inglaterra, onde o Roger vinha de veraneio, e meu irmão chegou em 2002, final de 2002. Então não existia nada aqui na Inglaterra e na Europa muito menos. Era muito pouco, existiam gatos pingados assim. Então, quando eu vi aquela realidade, mas a realidade do Brasil tinha muito jiu-jitsu, muita competição, mas sem futuro. Mas eu cheguei na Inglaterra e automaticamente a comunidade inglesa e europeia, eles valorizam pessoas de alta qualidade. Eles apreciam as pessoas do esporte. Eles apreciam as pessoas que vão em busca dos próprios sonhos. Então, automaticamente, nós nos sentimos valorizados mesmo sem futuro. Não existia, ninguém nunca tinha feito nada antes, mas existia uma valorização do atleta, a valorização do artista marcial, né? E isso foi um grande diferença, assim. Eu vi que era uma diferença cultural e também de primeiro estar no primeiro mundo, né? Um país mais desenvolvido, mais profissional e tal. Então esse foi o primeiro análise que eu fiz. Mas aí a gente viu que se tornou tudo diferente. Você teve um desenvolvimento do jiu-jitsu nas regiões, o jiu-jitsu cresceu no mundo inteiro,
E para voltar a ser algo legal no Brasil, teve que ficar forte e desenvolvido fora do Brasil. Aí teve uma troca, né? O sucesso do jiu-jitsu fora do Brasil criou importância para o jiu-jitsu dentro do país. Então, hoje em dia, virou possível você viver do jiu-jitsu fora do Brasil, dentro do Brasil, e em várias outras regiões, como nos Estados Unidos, onde lá esportes assim tem muito crescimento, especialmente na Califórnia, ajudou o crescimento mundial do jiu-jitsu. E a pergunta que você fez, que será que hoje é possível ser campeão dentro do ambiente aqui na Europa? Cara, a grande diferença entre o atleta brasileiro versus o atleta europeu é o porquê que eles entram numa mentalidade competitiva, né? O porquê do brasileiro, às vezes ele vem de uma situação mais humilde, com pouca dificuldade financeira, sem opção, eles estão forçados naquela cultura, naquela ideologia no Brasil que tem que fazer faculdade assim, assim e pelo outro. Então, a luta é como se fosse uma forma de sair da situação ruim. Então, a mentalidade do atleta ele é muito diferente, porque ele quer sobreviver. Ele tem aquela mentalidade de lutador, ele quer sobreviver, quer sair do problema. Então, se no Brasil, se você não tem uma condição financeira, você não tem muito abrigo do governo, você talvez não tem uma casa para morar, tem que pedir ajuda, você não tem como comer bem. Então, se você não consegue ser o melhor que você possa ser, você está talvez em muita dificuldade no Brasil. Então, essa mentalidade de ser o melhor que a gente pode ser, tentar ser o topo do seu qualquer coisa que você fizer, a gente cresce muito assim. Se não for o melhor que a gente possa ser, não tem como chegar em canto nenhum. Então, a gente tem essa vontade de sair da situação ruim. Então, quando a gente coloca numa competição, no jiu-jitsu, você vê atletas que vão fazer o que for necessário para conseguir ter o sucesso que eles almejam, porque não é apenas uma estratégia de carreira, é sair da situação ruim. Sobrevivência. Eu sempre comento muito da mentalidade de sobrevivência e a mentalidade de escolha. Então, por exemplo, quando o atleta ele se desenvolve aqui na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou em outras regiões, ele já tem um suporte financeiro, econômico do país, onde não tem esse medo de talvez não ter o que comer e ter sempre um lugar para morar. Se você tem um trabalho normal, num café ou num restaurante, você consegue viver normalmente, você consegue ter umas férias uma vez por ano, coisa que no Brasil meio que não acontece tanto. Então, ali você vê que as pessoas tendem a ser mais confortáveis. E quando vem conforto, os atletas, se tem alguma outra opção, se caso der errado, eles tendem a descansar um pouco e não puxar até o máximo. E o brasileiro, se não der certo, é buraco. Então, ou vai ou racha. E todas as pessoas todas as pessoas que entram no esporte com essa mentalidade ou funciona, eles conseguem conquistar os objetivos. Eu acho que vem muito da mentalidade de cada cultura versus as oportunidades que estão na mão deles. Você acha que, então, a vida cria o brasileiro uma mentalidade de matar ou morrer, tem que ser campeão, tem que sair na revista, o mundo tem que saber quem eu sou para eu vencer. E o europeu, ele vê mais como um bônus, mas ele tem outras possibilidades também de vencer. Tem muita gente Fabinho, gostaria de ser campeão. Mas, às vezes, para se tornar um campeão, tem que se abdicar de muita coisa, tem que se dedicar fielmente, como aquilo é a única coisa que ele tem que fazer. E para ter esse tipo de atitude, requer aquele risco. E as pessoas, quando têm conforto, não estão dispostas a arriscar tanto. Então, desculpa, me fala, e o tatame? Tem tatame europeu para formar esse campeão? 100%. Na verdade, ainda acho que tem muito melhor um celeiro, capacidade maiores do que em outras regiões do mundo e do Brasil. O que? A qualidade técnica? Pois é. A capacidade técnica, Lucas, eu acho aqui que o nível técnico, a atenção a detalhe e o estudo do jiu-jitsu é muito mais evoluído. Às vezes, no Brasil, a maioria das academias, eles costumam só treinar e lutar, fazer rola. E aqui, a gente viu que
talvez as escolas no Brasil estão evoluindo cada vez mais, mas é da natureza daqui dos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, as pessoas querem estudar de fato o esporte, então virarem muito mais técnicos. Por isso você vê o desenvolvimento de jogos interessantes acontecendo com as pessoas que estudam bastante. Então, a qualidade do tatame não é mais a diferença, porque hoje está muito nivelado, tem acesso de técnicas online, né, plataformas online, todo mundo pode aprender, e quando você faz uma coisa diferente num ano, todo mundo viu o que você fez no campeonato e vai mudar o jogo para o ano que vem. Então, a evolução é muito rápida. Mas o que é a diferença para mim é a vontade do atleta de ser. O que é que eles se inspiram, né? O que é que ele quer conquistar com o jiu-jitsu? O brasileiro quer sobreviver. O brasileiro ainda tem mais fome. Os estrangeiros não querem sobreviver, eles querem ter um estilo de vida. Eles querem ter uma vida de viagem, eles querem ter uma vida fazendo o que gosta. E eles vão conquistar isso se eles estiverem alcançando ganhar uma luta, perder outra, e do mesmo jeito que se ele ganhar o campeonato. Ele vai conquistar o que eles estão em busca, da maioria. Isso não tem é generalizado. Sim, claro. E o brasileiro, normalmente, quando ele vai para a competição, que ele compra aquela passagem sofrida para ir lá para o outro lado do mundo, ele não vai lá para passear, para estilo de vida. Ele vai para lá para absolutamente dar o melhor que ele possa dar, vai treinar o ano inteiro, 2 anos, quanto que tiver que treinar, e ele só vai viajar quando ele está pronto. Porque ele não vai gastar aquele dinheiro todo sem estar pronto. Né? Verdade. Boa. Quando você treinava, como é que era isso? Assim, claro, você treina sempre, eu sei disso, mas para preparação para um grande campeonato, juntava umas academias, para onde você ia, você conseguiu fazer, você acho que teve quase 10 anos de faixa preta competindo mundial após mundial e outras grandes competições. Você tinha que sair da Europa na sua época, não precisava? Cara, na verdade... Como é que você buscava seu treino aí? Cara, tinha treino para você chegar no nível que chegou aqui no... Cara, a gente não tinha opção, Lucas. A gente tinha que fazer o treino, né? Uhum. O treino era construído, ele não era dado. Então, queria primeiro um compromisso muito grande no ensino do aluno, de fato ter uma mentalidade de querer contribuir, ajudar as pessoas a melhorarem, porque vai também te contribuir no futuro. Uhum. Mas assim, os treinos que eu tinha acesso, e não era todos os dias, não era toda semana, era treino com o Roger, treino com o Braulio. Uhum. Os primeiros 5 anos, né, de desenvolvimento meu, tive o meu irmão como único teste, era teste, não era nem que eu era o treino todos os dias. Eu treinava com os alunos para testar meu jogo com ele. Uhum. Porque a gente não faz um treinamento com um atleta só, né? Você não tem um camp com um cara só. Isso é impossível. Você tem que ter seu jogo, desenvolvimento, você tem que treinar com outros atletas, você tem que ter resiliência no jogo. E então, para mim, a grande lição foi saber que o Roger foi campeão mundial várias vezes treinando com faixa azul e roxa, ou com branca e azul. Então, para mim, isso era natural. Eu vi a realidade acontecendo, o Roger treinando com azul e branca. Por que eu não poderia? Qual a diferença? Então, é saber treinar. Então, sempre me coloquei em situações, né, de treino. Eu sempre falo para meus alunos, quando eles ficam pensando, né? Só tem aqui eu e essa pessoa, e isso aqui que é treino duro, os outros não são tão duros. Eu falo, é verdade? Tá bom, deixa eu fazer o treino para você então aqui agora. Aí começa agora. Faixa branca, vem aqui, começa com gancho, a gola encaixada, tu estrangula assim, beleza? Bata a perna por cima do ombro e faz o burn arrow. Bora, tu começa aqui. Primeiro rola, ele começa ali, ele sai rápido. No segundo round, sai rápido. Quando ele cansou, já não consegue sair. Depois de um tempo, já bateu para um faixa branca. E aí, virou treino ou não virou treino? Virou treino. Virou treino. Então, é aquela habilidade e a vontade, a força de vontade de se colocar nesses pontos de frustração e em busca da evolução. Cara, quanto de treino que eu começava, meu aluno começava a luta com o armlock encaixado, a única coisa que eu tinha é bora, bateu, pum, tentava sair. Então, eu começava com o pescoço já estrangulado, começava nas costas, começava sem gancho, começava na montada. Você que treinou comigo, o Fabinho sabe que mesmo eu sem lutar, eu ainda
tentava treinar assim. Tem umas doideiras desse lá mesmo. Tinha uns kamikazes desse lá mesmo. Boa, É maneiro. porque eu treino para você realmente querer sair. Se você consegue sair, você vai bater várias vezes. Mas se você não tiver o ego de bater e realmente enfrentar os obstáculos e vai tentando sair, vai tentando melhorar. E quando o aluno faixa branca ou azul não sabe fazer muito bem uma coisa, tu fala, bicho, eu tô tentando fazer isso, então não deixa eu fazer isso, mas se tu não deixar fazer isso, eu vou fazer aquilo. Trava os dois, cara. Aí você vai criando resistência, daqui a pouco o aluno melhora e você vai se cansando. Quantas vezes eu fazia um condicionamento, fazia tipo um circuito, Uhum. quando eu morria, eu falava, vem passar minha guarda. Vai, monta, eu vou sair. Cara, vira treino. Gostei de te ouvir, então estou no caminho certo, que eu configuro mais ou menos assim para mim. Vindo de você aí, estou feliz da maneira que eu configuro para mim aqui, então. Pois é, cara, e acontece, cara, não tem jeito. Aí você vai ver que os teus alunos ficam bons e você fica muito bom nas posições que as pessoas não ficam bons, porque nunca se colocam tanto ali. Maneiro, gostei. Bastante específico, né? Dessa dica. E específico não é, pelo menos, quando eu fazia específico no Brasil, antes de ter contato com a Europa, era específico de guarda. Não começava específico para montado, ou que a gente fazia bastante nota, ou no lado, ou em cima, ou já de alguma, com a raspagem encaixada, né? E se Hoje sacudir em para dia, sair dali. cara, a evolução do treino tá tão específica que hoje eu já treino assim com meus alunos. Beleza, você está perdendo de 2 pontos, você está com a 50-50 encaixada, você tem que sair, você tem que raspar e sair da 50-50 e cair por cima. Boa, para poder ganhar vantagem. Aí já é o jogo. Bicho, tu tá perdendo de 2, para tu ganhar o jogo, tu tem que raspar e tirar o gancho e sair dali, porque se ficar na mesma, fica 0-0, ainda bota a vantagem pro outro lado. Agora, tira essa vantagem aí, tá com o pé, sobe, tira o pé do 50-50 e vai passando. Aí o cara vai brigar para ficar na 50, tu vai querer tentar sair, aí o interesse, a estratégia começa a funcionar. Aí o cara que não sabia que tinha que segurar, começa a segurar. O cara que é faixa azul, que não sabia fazer 50 direito, tá aprendendo a amarrar. É um treino para ele, não é o melhor para o jiu-jitsu de desenvolvimento, mas já começa a melhorar naquela posição específica. Depois tu faz isso na guarda X. Depois tu faz isso na guarda de lapela. Um tenta sair da lapela. Aí começa a fazer um cenário. Né? Tu tem que estar fora da área, tu rodar para lá da fora com a posição encaixada, tu ganha 2 pontos. Tu começa a ficar na estratégia ali de jogo também. Né? Então tu cria teu treino, tem que ser criativo. Aí maneiro. E aí, Lucão, assume aí que eu tô com umas pesadas aqui ainda. Eu tenho umas aqui, mas só para seguir um pouquinho na linha, nem vou falar, tem 2 aqui de estratégia. Só para a gente ficar um pouquinho na Inglaterra, ele contou um pouquinho da história. Inglaterra e crescimento do jiu-jitsu. Tem ainda muito espaço para crescer aqui ou já está chegando mais ou menos num número legal de academias? O que você acha do tamanho do jiu-jitsu na Inglaterra? Se tem muito o que crescer ou se está estabilizado? Sua visão aqui. Cara, Lucas, eu acho que o jiu-jitsu na Inglaterra, para mim, a minha visão, né? Eu acho que a visão, não a minha visão, eu vou falar a visão da Gracie Barra, porque é uma coisa que eu abracei muito, né? Cara, nós temos como duty, né? Até me ajuda a falar duty em português, que eu já esqueci. Missão, pode ser missão. Obrigação, dever. A nossa missão como professor de jiu-jitsu é levar o jiu-jitsu para o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque o jiu-jitsu é uma ferramenta para ajudar a vida das pessoas. As pessoas se tornam melhores, mais saudáveis, com menos estresse, com mais propósito, com parceria, com amizade. Tem muitas coisas que a gente contribui para a nossa comunidade. Então, hoje já se entende que a demanda do jiu-jitsu ela é mundial e todas as pessoas necessitam de algo como o jiu-jitsu para o dia a dia delas. E a gente também sabe que nem toda academia supre a necessidade da população inteira. Então, se você tem uma academia como você, Lucas, tua academia é na cidade de Swindon. Isso. Cara, quantas vilas perto de Swindon não existem que nem existe jiu-jitsu? Bastante. Eu recebo gente aqui das vilas em volta. E a Swindon tem 3 academias, mas do entorno tem bastante lugar sem academia. Para você ter uma ideia. Então, Swindon não é tão grande. Não.
Então, imagina que 5 da tarde, depois que teus filhos foram para a escola, me diga qual é o pai que vai levar o filho de uma vila para outra. Ah, difícil. Qual é o pai que vai cruzar a Difícil. cidade inteira para levar o filho naquela única academia da cidade? Não vai. Não vai. Não Então, vai. existe uma grande população que não tem acesso ao jiu-jitsu porque não tem academias suficientes para suprir a necessidade da população em geral. Então, quando eu vejo o desenvolvimento do jiu-jitsu, o quanto é beneficial, a nossa missão é continuar levando para o máximo de pessoas possíveis. E existem muitas vilas, muitas cidades que nem existem jiu-jitsu ainda. Uhum. Tem jiu-jitsu, eu ainda falo, talvez tenha lugares que tem jiu-jitsu, mas talvez não sejam jiu-jitsu que incluam as pessoas que não queiram ser apenas um lutador. Existem propósitos diferentes dentro do jiu-jitsu. Eu acho que o potencial aqui é gigante, tem muito mais jiu-jitsu para crescer aqui na Inglaterra. Eu acho que a gente nem arranhou ainda. Eu acho que tem muito ainda para... Eu tenho conhecimento que aqui em Nottingham cabe mais academia, e onde eu tô, e já tem umas 5, entendeu? Eu acho que normal. Eu acho que tem muito o que crescer ainda, porque as pessoas ainda têm uma mentalidade territorial. Sabe que aquela ideia de eu sou a única academia eu sou o único jiu-jitsu, eu quero ser o único jiu-jitsu da cidade. Esse era o conforto da maioria das pessoas de jiu-jitsu. Hoje você não tem esse privilégio. Não, aqui em Suí não tem mais 2 além da minha. Mais 2. Só que ao invés de ser uma coisa ruim, vira uma coisa boa. Porque mais gente da cidade conhece sobre o jiu-jitsu. Então, aquele que mora mais perto de você treina com você, e o que treina mais perto da outra treina com a outra. Ou, talvez, se você não oferecer um serviço do jeito que aquela pessoa goste, ela vai procurar um que supra a necessidade dela. Tanto é para o cara mais competitivo, ou o cara que faz a aula mais focada em criança. Existem vários, né? Sim, vários produtos dentro do jiu-jitsu. Sim. Seguindo nessa linha aí, uma pergunta mais ou menos polêmica sobre as vilas. E essa extensão do jiu-jitsu abrindo, a gente tem muita academia com líder, professor, faixa roxa, marrom. Você acha que é importante ter muito jiu-jitsu? Ou a gente pode, de repente, estar caindo uma qualidade ou em experiência, mesmo sendo um faixa roxa casca grossa, mas talvez não tenha a experiência de um professor? A posição de ter faixa roxa e marrom, líder de academia, de escola, né? Entendi, Lucas. Eu penso numa mentalidade... Eu penso muito... Como é que eu posso falar? Em abundância. Mentalidade de abundância. É sempre crescer, né? Se eu pensar... Se a gente pensasse dessa mesma forma, hoje eu não estaria treinando no jiu-jitsu. Hoje não teria aberto tantas escolas aqui na Inglaterra. Porque meu professor era faixa branca. Quando ele começou a escola dele, ele trouxe um professor menos graduado para dar aula, porque não existia jiu-jitsu naquela região, e aquela pessoa virou um meio de transmissão de sabedoria de jiu-jitsu. E por aquele meio, várias pessoas se beneficiaram. E da mesma forma, um exemplo para você é a Gracie Barra Gloucester. O cara que começou a Gracie Barra Gloucester, ele é meu aluno. Ele só tinha uma intenção. Eu mandei um professor toda quarta-feira lá, por 3 anos. Depois de 3 anos, eles viraram uma escola. E depois dessa escola, eles já têm uns 4 faixas marrons, várias faixas roxas, e vai fazer o primeiro faixa preta depois de 9 anos, 10 anos. Eu conheço, eu já fui lá, aqui, mais ou menos aqui perto, eu já fui lá na Gracie Barra de lá. Eu conheço algumas pessoas de lá. Pois é, eles têm vários caras competitivos, caras que ganham campeonato, são atletas de boa qualidade, existe uma academia de amizade, um grupo forte, tem uma quantidade saudável de alunos, e tudo começou com um projeto de faixa branca. Eu mandei um instrutor para lá toda semana. Então, eu acho que o que não pode existir pelo menos dentro da Gracie Barra, Luke, existe uma linhagem muito forte. Ninguém abre escola se não for conectado com um professor experiente dentro da Gracie Barra. Existe uma linhagem. Se você é faixa roxa, abrindo uma escola sem nenhum tipo de guia, sem nenhum tipo de suporte, sem nenhum tipo de treinamento para aquele coach, né? Aí eu acho muito errado.
Um cara tá lá sozinho dando aula sem suporte, né? Mas quando existe aquele suporte, aquele acompanhamento do professor, eu acho que é muito saudável. Agora, você ter uma academia sem suporte, só com a experiência daquele único indivíduo, eu acho que a qualidade diminui. Eu acho que vem muito dessa referência, cara. Eu ia até seguir mais ou menos isso. Aqui na Inglaterra a gente vê algumas pessoas, algumas escolas pequenas, né, sem ser da linha da Gracie Barra, que tem toda uma metodologia em cima. Tanto a parte técnica quanto, emendando a ideia do roxo e marrom, que diferença comercial faz ser parte de uma grande equipe como a Gracie Barra ou ser a academia do Pedrinho, faixa roxa? O quanto a gente perde, tanto comercialmente como em qualidade, quanto abre o Pedrinho Jiu-Jitsu ali numa vila, com a faixa roxa, sem uma metodologia por trás, sem uma linhagem do professor qualificado. Quanto isso é saudável para a gente? Cara, eu acho, na minha opinião, todo mundo tem o livre-arbítrio, né, de fazer como acha que é melhor. Dentro de uma escola como a Gracie Barra, o que é bom é que a gente tem uma linhagem com um grande legado, com muita experiência. Então, quando você tenta fazer uma coisa do nada e só, você tem que passar por todo aprendizado que já foi desenvolvido por outras escolas. Por exemplo, a Gracie Barra hoje tem mais de 32, 33 anos agora e já fez muita coisa, já errou muito, já aprendeu muito. Então, muitas vezes, você vai fazer sozinho, você termina tendo que errar muito para poder desenvolver. Vamos pensar assim, quando você vai fazer um estudo de research contra o câncer, imagina que todo cientista que estuda contra o câncer tiver que começar o estudo do zero, ano por ano, geração por geração. Você acha que esse câncer ia ser... Ninguém vai descobrir? Nunca. 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 Então, quando você tem uma escola como jiu-jitsu, de jiu-jitsu como a Gracie Barra, existe a gente chama uma conexão inteligente, uma network, smart network, né? Uma conexão inteligente. A gente aprende com um e o outro, a gente vem desenvolvendo na base dos erros das gerações passadas. Então, cada geração que passa, a gente erra menos das mesmas coisas, consequentemente, construindo algo melhor a cada ano que passa. E porque a gente tem uma mentalidade para continuar para o resto da vida, para sempre. Uma mentalidade que continue, não só que seja benefício do Pedrinho. O Pedrinho, ele não entendeu ainda que ele está fazendo uma escola, que ele vai se beneficiar durante a vida dele, mas durante a vida dele, o que é que os alunos deles vão fazer? O que é que o aluno do aluno vai fazer? Se o Pedrinho não tiver um entendimento de legado, não tiver um entendimento de metodologia, de manter todo mundo unido por um prol, de uma visão, de um valor, o Pedrinho só vai fazer, vai vir e vai embora. Talvez o Pedrinho não quer nada além do que viver a vidinha dele, fazendo a academia dele, que não tem nada de errado. Mas se a gente quer fazer parte de algo que possa estar realmente contribuindo de uma forma mais forte todo ano que passe, que você possa estar contribuindo para o legado que vem abaixo de você, então você tem que estar pensando na frente. A mesma coisa você tem filho, cara. Quando você tem filho, se você está sozinho, você vive a sua vida como você bem entender. Sim. Quando você tem filho, você já pensa o que é que você vai deixar para o seu filho. Eu tenho uma filha, eu sei como é. É a mesma coisa. É a mesma coisa se você vê um filho, o teu amigo que não tem filho, não está preocupado com o que vem de baixo, só está vivendo o que dele. É o cara que termina indo para droga, festa, depois, eita, o que é que eu estou deixando aqui? É a mesma coisa. Né? O jiu-jitsu da Gracie Barra pensa muito assim, como família, né? O que vai deixar abaixo, passar para geração de geração, para que a gente possa deixar a nossa próxima geração melhor do que a nossa foi. Isso é uma missão, né, dentro da nossa visão. Maneiro, bem maneiro. Muito legal. Então, eu tenho uma pergunta sobre leste europeu. Vamos ver se dá para você. Sei que você viaja muito, dá muito seminário. Leste europeu vem com força, vem para dominar mesmo? Isso é uma história antiga que está um pouco distante dessa realidade ainda.
Cara, tudo que a gente falou no começo da diferença entre Brasil e Europa e América é exatamente o que acontece com o leste. O leste não tem vem uma cultura um pouco mais onde o governo não apoia muito, vem de crises políticas e econômicas. As pessoas estão sempre brigando para ser o melhor que eles possam ser, porque de outra forma não conseguem. Então, aí vem as pessoas um pouco mais duras, mas com a vontade de trabalhar duro, não dá desculpa, faz o que tem que ser feito. Então, são pessoas que têm essa aptidão física, porque trabalham muito com o corpo, né? Vem de uma mentalidade um pouco, você vê, o leste europeu veio de guerra 50 anos atrás, 70 anos atrás, entendeu? Vem de muitas guerras, então as gerações são duras. Então, quando essas pessoas começam a desenvolver para o jiu-jitsu, você vai ver que ele não vai levar por brincadeira. Ele vai treinar duro, ele vai mudar o gás. Mas eles não têm acesso a tanta técnica. Ainda não. Aí vem aquela coisa, as pessoas que valorizam muito a força não quer dizer que eles sejam eficientes, né? Eu vejo muito assim, o leste, galera com uma prioridade na força física, no atleticismo e um treino muito duro. Mas quando você adiciona técnica refinada, eficiência física, aí vem a mágica. E tá pouco a pouco aparecendo certas pessoas com talento, mas você vê que é muito mais do que só ter vontade, porque você tem que estar dentro de um ambiente onde a qualidade do tatame eleve o seu potencial pessoal. Porque cada pessoa tem um potencial. Mas você sozinho, você alcança só isso aqui. Mas você dentro de um ambiente de que as pessoas têm a mesma visão e têm uma qualidade técnica e física e competitiva, aquele ambiente te torna mais competitivo. Então, se você tem um bocado de cara duro, mas todo mundo treinando separado, treinando uma metodologia diferente, vai ser difícil de trazer um grupo forte de um lugar só. Vai ser sempre os talentos que vão sempre aparecer, que esses talentos viajam para outros lugares do mundo para aprender e ter acesso a esse treinamento focado, entendeu? Eu acho que é isso que acontece. Se trouxerem, derem colocassem os 10 caras que trabalham mais duro dentro do leste e colocassem dentro de uma metodologia, um treinamento específico, onde tem uma experiência por trás, esses talentos iam Mas se esses talentos estão ali por si só e sem suporte, sem profissionalismo, sem acompanhamento, muitas vezes uso de esteroide, tem vida curta, né? Então, pode ser que, eventualmente, eles se profissionalizem mais e é o natural, cada vez mais todo mundo vem se profissionalizando, e eles vão se tornar uma grande potência, do mesmo jeito que você vê hoje o judô te ajuda a pensar assim. Sim. O judô é mais ou menos o que o jiu-jitsu pode se tornar daqui a uns anos. O judô do leste é muito forte. Sim. E o judô do América também é muito forte. E do Brasil também é muito forte. Mas aí vem a diferença. Investimento financeiro, qualidade de treino. Aí vem Muitas variáveis. Outras variáveis. Que aí vai ter sempre talento. O mundo vai se igualar muito. Mas aquele grupo onde vai ter mais investimento vai terminar sempre na frente. Lucão, tem mais aqui, mais duas. Eu tenho uma curiosidade minha, pessoal. Manda ver. Que o Vitor vai poder me dar. Professor, líder de equipe, tem que competir ou já ter competido faz diferença? Ou o cara pode liderar uma equipe sem nunca ter lutado, somente como professor? Qual é o ganho do professor que luta ou já lutou e professor que nunca lutou? Essa foi boa, velho. Essa aí eu gosto. Essas perguntas aí ajudam muito, cara. Meu irmão, é o seguinte, o meu entendimento assim de liderança é o seguinte. Vamos lá, porque tem vários layers no que você falou. Você é líder de equipe e você nunca competiu, é difícil você ver pelos seus atletas o que você nunca conseguiu fazer. A definição de líder é aquele que consegue levar as pessoas por um caminho que talvez ele já teve uma acessibilidade para poder guiar para os melhores caminhos, né? Já tem uma experiência naquele campo
para você ajudar os outros a chegarem também e poder se desenvolver. Mas ser um bom coach é diferente de ser um bom líder. Eu acho dentro de liderança, o líder ele consegue identificar talentos dentro de um grupo e que eles podem substituir as falhas daquele líder. Né? Então, um cara que seja líder, um bom líder de organização, ele tem que entender, ele tem que vir do esporte. Se ele focou na competição ou não, ele tem que ter um entendimento de competição. Ter competido como experiência, para mim, é fundamental. Não necessariamente fazer carreira de ser profissional. Sim. É diferente. Mas competir para saber o que acontece é altamente importante para poder ver pela visão dos alunos. Mas um bom líder, cara, de organização tem que ver a equipe como um todo e as necessidades de uma boa equipe. Tem que ter um bom coach, um bom mental coach, um bom physical coach, né? Um cara de treinamento físico, um cara que é bom coach mesmo de como tirar o melhor dos atletas. Ele tem que ter um entendimento de reconhecer o talento e poder delegar bem, poder manter a equipe unida em prol de um objetivo. Então, eu acho que a liderança, ela é independentemente da qualidade técnica, mas porque o jiu-jitsu é tão específico, ter participado ajuda você a ser um melhor líder. Entendeu? E eu acho que uma coisa é conectada, mas não depende uma da outra. Eu acho que um ótimo líder não necessariamente precisa ser o melhor atleta. Sim, o cara não precisa ser campeão mundial, mas é importante ter um mínimo de experiência com competição. Campeão mundial é para poucos, mas já ter, pelo menos, a experiência de ter competido ajuda, valoriza. Ajuda muito. Isso é a minha visão pessoal também, cara. Né? Assim, eu vejo que hoje o que muda, Lucas, às vezes é como as pessoas te veem mais do que mais do que o que você pode contribuir. Se você nunca competiu tanto, já competiu, mas não tanto, mas você tem uma boa característica de liderança, você consegue pegar o melhor de todo mundo e fazer uma equipe gigantesca. Mas as pessoas ao redor do jiu-jitsu não te ver com o mesmo nível de respeito se você nunca fez isso. É verdade. Esse é o desafio. Se eu não tivesse, talvez, conquistado um respeito dentro da competição, talvez a minha posição de liderança não estivesse sendo o mesmo. Porque para chegar na liderança tem que ter um tipo de respeito. No jiu-jitsu, o respeito que vale mais, por muito tempo, é a tua habilidade no tatame. Não tem jeito. Mas aí as coisas mudam um pouco, né? Cada vez como se crescem, as habilidades são tão mais específicas que o cara que focou muito em ser lutador, ele não vai ser o melhor gerenciador, né? Mas aí eu acho que um cara que tem entendimento do todo consegue elevar os talentos para essas partes específicas do jogo, né? Boa, gostei. Obrigado aí. Então, você que está levando sempre sua equipe aí para os principais campeonatos da Europa, eu sei que você está todos os anos, não só na Europa, mas fora da Europa com seus atletas. Vamos falar de top 3 ou talvez top 5, se você quiser falar. Mas tentar ficar dentro da Europa. Quais são, para você, o top 5 de todos os tempos de atletas que se criaram como você aqui na Europa e representaram a Europa? E as top 3, 5 aí, academias também, que os tatames mais bravos que vinham, alguém falou assim, você vê seus alunos de ponta, que tem resultados expressivos em campeonatos. Cara, Fabinho, assim, a primeira geração, que eu acho que por causa dessa geração, hoje existe tanto jiu-jitsu aqui dentro da Europa, porque eles não vieram e só contribuíram para o jiu-jitsu da equipe deles isoladamente, especialmente existem atletas que adicionaram muito valor para o jiu-jitsu na Europa, como o meu irmão. Eu e meu irmão, nós viajamos muito pela Europa, não só, e no início era em prol do desenvolvimento do jiu-jitsu, né? Depois que o jiu-jitsu começou a ficar grande, a gente começou a focar mais específico na Gracie Barra, depois de uns anos. O Roger, o Lagarto, tem o Finfou, Alan Nascimento, lá na Suécia. Ele foi um dos primeiros a chegarem, ele mora aí na tua cidade. São pessoas que contribuíram para que o jiu-jitsu crescesse de uma certa forma. Tem o Teta lá na Noruega, tem a galera da Espanha, né? Tem a galera
Lá na Espanha tem um grupo bom. Mas eu esqueci o nome da região. Tem a galera do leste, né? Então, a galera do leste foi conectada com o Draculino, com o Braulio. Existe sempre uma mão da gente conectada em algum lugar que dali se monta uma estrutura. Esses foram os primeiros, Fabinho. Então, dali eu vejo que existe esses foram os primeiros caras que desenvolveram o jiu-jitsu aqui na Europa como um todo. Aí você vê hoje nos resultados de hoje em dia. Né? Aí eu vejo escolas como a Checkmate, como a Gracie Barra. Obviamente, a Gracie Barra tem uma das equipes mais fortes aqui na Europa por causa do número de escolas. Que mais? Outro time aqui. O Roger Gracie. É um time bom, um time forte, mas o Roger Gracie, linhagem Gracie Barra também. Deixa eu ver aqui. Outra escola que manda muito bem é a Kimura, né, da Nova União. Mas não é assim, eu não vejo muitas escolas fazendo um trabalho, como é que eu posso falar, forte em todas as regiões. Eu vejo situações específicas. O pessoal da Nova União, tem o pessoal lá da Noruega, né, que é o Tommy Langaka e o Aspen. São 2 talentos que vieram da escola só. E talvez por eles vão vir mais, mas até agora só tem eles. Mas, por exemplo, alguns anos atrás, existiu o Christopher Bowie, lá da Irlanda. Era o faixa preta, mas ele e o Luke Costello, que hoje mora lá no sul da Inglaterra, eram os 2 faixas pretas, alunos dessa geração, com a maior quantidade de resultado internacional. Eles foram, vocês hoje não escutam falar deles, mas porque o Christoph ele era professor de educação física de escola e hoje abriu a própria escola. Ele nunca seguiu a carreira dele profissional de jiu-jitsu, mas ele chegou a ser vice-campeão mundial, vice-campeão europeu, campeão da Abu Dhabi, né? Isso na faixa preta, duríssimo. Aí hoje tem uma geração, né, que está chegando. Então são tantos resultados individuais, mas como assim, como um grupo selecto, não são tantos. Você pode ver que não, por exemplo, você vê hoje quando a Checkmate ganha, não ganha com dos resultados de atletas europeus. Se a Checkmate vem fazer um campeonato, vem todo mundo de todos os lugares para pontuar para uma equipe, né? Então, acho que muitas vezes o resultado de equipe não necessariamente traduz para o desenvolvimento do jiu-jitsu de cada região, né? Eu acho que deveria ter esse trabalho deveria estar acontecendo mais, né? Cada equipe fazendo um trabalho mais específico em cada região, porque eu acho que cada um está fazendo o seu trabalho como eles querem. Cada região quer, mas eu acho que cada vez mais vai estar unindo isso aí. Mas essas são as equipes que eu conheço que têm melhor resultado, e aqui na Europa, e os atletas que tiveram resultado antigamente. E hoje em dia tem o Tommy, né? Tem até o Oliver, aluno meu, tem o Sean, tem uma galera assim que está sendo construída, né? Legal. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, Vitor. Também já tomou muito do seu tempo aí, se o Lucas tem mais alguma coisa. Mas, para você, qual é eu sei que não vai ter receita de bolo, não tem como ter receita de bolo para isso, mas qual é o melhor caminho, na sua opinião, para viver de jiu-jitsu, na Europa, especificamente? Como atleta, dono de escola, professor de escola, qual que é o melhor caminho para você conquistar aí a vida de jiu-jitsu? Cara, a primeira coisa, Fabinho, primeira coisa que vale, que as escolas de jiu-jitsu já está dizendo, são escolas de jiu-jitsu. Se você não for bom de jiu-jitsu, não estudar jiu-jitsu, não se desenvolver no jiu-jitsu, vai ser sempre difícil de ter uma credibilidade, fazer algo realmente que faz a diferença. Abrir uma escola de jiu-jitsu é uma coisa, mas assim, viver de jiu-jitsu, eu acho que tem que gostar, tem que querer fazer o melhor para o jiu-jitsu crescer. Então, estudar jiu-jitsu é número 1. 2, você ser competitivo no jiu-jitsu, na verdade, é o caminho mais difícil e mais longo. Porque para focar em ser campeão, tem que treinar muito. Nossa. Treinar muito, 3 vezes por dia.
treinar alguma coisa. Não é que fazer sair na mão, rolar todo dia, não, o dia inteiro, não. É saber treinar. É full time. 3 vezes por dia eu estava treinando ali, segunda a sábado. Então, fazer isso é muito difícil. Então, você querer fazer o seu nome pelo viver de jiu-jitsu através de ser atleta de alto nível, é o caminho mais rewarding, e não é que você tem um resultado, assim, fama, mas também e você consegue viver de jiu-jitsu porque você cria um nome dentro do jiu-jitsu, mas não é o que te mantém no jiu-jitsu. Você se mantém na vida de vivendo de jiu-jitsu através de uma escola de jiu-jitsu. Então, é sendo um bom professor, sendo um bom gerente de um administrador, porque tem que ter essas habilidades. Então, e ser um bom líder. Esses são os maiores valores que você pode buscar numa pessoa para viver bem de jiu-jitsu. Porque eu ainda até falo assim, quem pensa só em competição entra numa briga de mentalidade. O cara que só pensa em competir, ele tem uma mentalidade egoísta. Ele quer fazer tudo que tem que ser feito para ser campeão. E para ser um professor e um bom líder, você tem que fazer tudo o que tem que ser feito para o benefício da tua escola e dos teus alunos, além do seu. Então você se coloca em segundo lugar. Então é difícil ser campeão, ser o melhor competidor, sendo professor também. Isso foi uma coisa que eu batalhei muito. Eu poderia, talvez, estar em outro posicionamento competitivo se eu não tivesse uma academia. Eu dei aula todos os dias, dei 6, 7 horas por dia aula e treinava em cima disso aí. Então, cada um tem sua história. Então, eu peguei um caminho muito difícil, que era o caminho daquela época. Mas hoje em dia, os atletas são mais profissionais, só treinam. Então, para você criar a carreira nisso aí, tem que fazer parecido. Então, mas viver de jiu-jitsu é muito diferente do que é ser competidor. Competidor é você, o cara que vai querer ganhar um resultado, ser campeão mundial, dar seminário para o mundo inteiro, ser famoso, ganhar patrocínio. Mas viver de jiu-jitsu não é isso. Porque senão, apenas 10 por geração iam viver de jiu-jitsu. Então, você vive de jiu-jitsu pelo líder que você se torna, para a sua capacidade de comunicar a sua sabedoria e que tipo de personalidade você tem para incluir as pessoas perto de você. Quanto mais você inclui, mais você atrai as pessoas. E você só atrai as pessoas quando você tem intenções de contribuir para que eles se melhorem. É uma mentalidade de abundância, não uma mentalidade de tirar. Essa mentalidade de abundância, às vezes, demora, mas é consistente. Então, você vai ajudando muita gente, as pessoas apreciam a ajuda e querem dar de volta. Então, é uma troca que faz os centros de treino, né, as escolas de jiu-jitsu, que é como se fosse um núcleo, cada vez ficar mais forte. Mas quanto mais longe do núcleo se torna, mais difícil de manter todo mundo unido. Que esse é um dos grandes desafios, talvez, Lucas, você sinta, tentando criar seu próprio caminho. Aí é difícil você manter todo mundo alinhado na mesma visão quando eles não estão tendo a mesma experiência que você. Então, por isso, ter clareza, ter uma liderança forte de poder comunicar o que você quer conquistar e que o que você quer conquistar seja o melhor para todo mundo, né? Então, esses são os grandes desafios, porque tem o viver de jiu-jitsu, competir em jiu-jitsu e liderar no jiu-jitsu. Acho que tem três meios aí, né? Muito bom. Acredito, muito bom. E aí, Lucas, tem mais uma bomba para Não, pô, tô feliz demais aí com tô feliz. Então, todas Vitão, as informações aí recebidas. para encerrar e a gente falar aqui dos agradecimentos, que são muitos aqui pela sua presença, a gente sempre tenta falar um pouquinho de um quadrozinho filosofia, que pode ser uma frase do jiu-jitsu, uma frase dessas que a gente ouve bastante, que você gosta, como é que você aplica. Deixa aí uma coisa positiva para as pessoas aí. Poxa, tem aquela frasezinha que está em cima da minha academia. Como é que eu posso traduzir aí? No jiu-jitsu você não perde, né?
você não perde no jiu-jitsu, você aprende, né? Acho que no Me jiu-jitsu ajuda não há aí. derrotas. Ou você ganha ou você Ganha, aprende. você aprende. Você ganha, você aprende. É que para traduzir aqui que tá na minha parede lá Pois é. para português. Todo dia em inglês, alguém... There is no losing in jiu-jitsu. You either win or you learn. Isso aí. É essa que a gente fala em inglês aí. Maneiro. Pai, essa é uma coisa que é muito importante até nesse momento que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo um momento de talvez derrota temporária, né? Poderia ser dito como se fosse um momento de dificuldade, mas na verdade a gente está criando oportunidades para se desenvolver melhor, né? Eu creio que a partir disso a gente está focando na comunicação e na conexão, e a gente está se tornando comunicadores melhores. Você está tentando entrar no mundo da experiência dos seus alunos. Você vai poder dar um serviço muito melhor como professor. Os alunos vão começar a entender e valorizar a academia muito mais do que valorizavam antes. E saber que quando a gente não tem, a gente sempre valoriza mais. É quando você perde, quando você valoriza mais. Então, quando a gente não tem, vê o quanto que o jiu-jitsu contribui para nossas vidas. Quando a gente tem isso todo dia, a gente deixa de notar o que é que, na verdade, nos ajudou a conquistar certas coisas. Isso que eu falo para todo mundo. O jiu-jitsu vai te dando muita oportunidade, vai te dando uma mentalidade específica, você vai batalhando para você... Tudo que você faz hoje, daqui a um ano você está tendo resultado. Mas se você mudar a tua realidade depois de um ano e você quiser o mesmo tipo de frutos daqui a 2 anos, se você não fez ou continuar fazendo o que você estava fazendo antes, os frutos não vão vir. Então, é aquela coisa daquela mentalidade estar sempre consistente em busca de ser o melhor que a gente possa ser, que faz toda a diferença. Boa. Estamos todos aprendendo, então, com esse momento, né? Toda hora. Toda hora. Ô, Vitão, vai ficar aí o muito obrigado, nosso muito obrigado pela sua participação. Eu acho que tem muito a ser dito ainda, a experiência aqui é muito grande, mas foi muito proveitoso. Espero que todo mundo aí consiga... Eu fico feliz que as pessoas tenham um pouco do acesso à sua história, se inspirar pela sua história. E muito obrigado mesmo. Queria deixar aqui também o meu agradecimento para vocês dois. Lucas, eu tive a oportunidade de conversar agora. Vamos manter o contato aí, Lucas. E uma coisa que eu vejo, Fabinho, o trabalho que você tem feito aí na Suécia, como você se posicionou, quanto você se dedicou para conquistar esse objetivo de viver do jiu-jitsu, ainda está em andamento, especialmente com essa crise. Você foi muito corajoso e eu acho que você tem muito crédito e muita experiência para passar. Até isso, você tenta, não só passando por isso você mesmo, mas você está criando uma oportunidade para compartilhar os teus aprendizados para outras pessoas. A tua mentalidade de contribuir, ela é muito boa, de estar perto. E se eu posso contribuir, você pode sempre contar comigo. E Lucas, é bom saber, né? Ver você trabalhando junto, vocês são familiares, mas você aí na Gracie Swindon, você é parte da família, a gente está todo mundo conectado, estamos na mesma situação, você tem livre acesso aqui em comunicação. Obrigado, fico feliz. Fico feliz aí, obrigado aí pelas palavras. Também aqui, se ver se eu consigo te trazer um dia aqui na academia, dar um seminário pessoal. Será um prazer, cara. Valeu? E, Fabinho, a gente vai se falando aí. E a academia tá bonitona, hein, bicho? Olha o background do cara aí, cara. Foi sem querer que eu botei nessa posição aqui. Tá certo. Academia, só dar um pause aqui.